uns dos outros, aleluia. Os irmãos podem saber, essa igreja paga aluguel, essa igreja paga energia, essa igreja paga água, essa igreja precisa cuidar do seu pastor, e essa igreja tem um projeto. Mas se você não é dizimista, se você não é ofertante, esta igreja, os seus projetos não serão desenvolvidos, os seus projetos não vão para a frente. Mas quando os irmãos querem que os projetos dessa igreja tudo dê certo, levante a mão. Você quer? Aleluia. Mas, por acaso, se você trabalha, se você tem algum tipo de negócio, algum tipo de atividade na vida, e você é um crente batizado nas águas ou no Espírito Santo, você congrega nessa igreja, então você tem que ser um dizimista, tem que ser um ofertante, irmão, porque só ama a obra de Deus aqueles que colaboram com ela. E eu vou contar aqui um segredo para você. Aqueles que não dão dízimo e não ofertam são os que mais criticam a obra de Deus. São os que mais reclamam, os que mais murmuram. Pode ver, todo crente problemático não é dizimista e nem ofertante. Pode ver, é um crente que ele não colabora. Sabe por quê, irmão? Aquele que é dizimista e ofertante, é fiel, é comunhão, tem essas características, é aquele que nunca critica, está só orando a Deus, aleluia. Igreja, ela não cresce através de crítica, ela cresce através de joelho, através de oração, através de comunhão, através de visão missionária. Então, solidariedade e cuidado. Eu pergunto aos irmãos aqui, vocês vão dizendo sim ou não? Amém? Vão dizendo sim ou não? Vocês tomam café? Sim. Vocês almoçam? Sim. Vocês jantam? Sim. Vocês respiram? Claro. Quem tem oxigênio aqui? Respira. Glória a Deus. Quem está vivo, dê glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Então veja que nós precisamos de algumas coisas básicas para sobreviver. Também a obra de Deus, irmão. A obra de Deus precisa de algumas coisas básicas para sobreviver. E o verso 44 diz assim, olha só. Verso 45 e 46. A partir do 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Irmãos, será que todos nós temos tudo em comum? Temos? Não temos. Nós não temos tudo em comum. Não existe nenhuma igreja no Brasil que tenha tudo em comum. Não tem. Sabe por quê? Porque, de repente, você tem um carro e o irmão anda a pé. Você come contrafilé e o irmão só come farinha com ovo. É ou não é? O irmão, você dorme numa cama abençoada, o irmão dorme numa rede. Ou dorme no chão, não é? Você tem uma bela casa, o irmão está sofrendo dentro do barraquinho. Então, irmãos, este é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Brasil está cheio de igrejas hipócritas, pastores hipócritas, ministérios hipócritas, igrejas hipócritas, porque a Bíblia está dizendo: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, aleluia. É porque falta no Brasil solidariedade. Porque às vezes quando temos um irmão que está passando nessa cidade, nós simplesmente dizemos, vamos orar. Irmãos, tem coisa que oração não resolve. O que resolve é dinheiro, o que resolve é atitude, o que resolve, irmãos, é ação. Então tem coisa que Deus não resolve, você vai resolver. Você quer ser usado por Deus? Aleluia. Quer ser usado por Deus? Amém? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos sabiam que todo crente em tese é um exortador? Todo crente, em tese, é um exortador. Sempre quando nós usamos o púlpito, nós exortamos os irmãos, principalmente para pregar o Evangelho. E nós não pregamos o Evangelho. Às vezes nós exortamos e não fazemos. Olha só. E diz o texto, solidariedade e cuidado. 44 diz assim, irmãos. No 45, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Qual é a necessidade da igreja? A maior necessidade da igreja é o Espírito Santo, que ela já tem. E nós temos outras necessidades, irmãos. A igreja precisa resolver e preencher todas as necessidades. Aleluia! Nós não podemos ter aqui nem um irmão passando fome, nem um irmão passando necessidade, não irmão na prova, nada disso. Nós temos que ajudar uns aos outros, irmão, porque a igreja dá dízimo, a igreja dá oferta, a igreja tem ministério de assistência social, aleluia. E isso aqui é evangelho. Evangelho não é só evangelizar, orar, expulsar demônio, cantar, libertar os enfermos, os demoniados, não. Solidariedade e cuidado. 46. Diariamente continuava a reunir-se no templo, no pátio do templo, partiam pão
em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Meus irmãos, solidariedade e cuidado. Eu acredito que o pastor Eric Messias é um homem de Deus que tem cuidado dessa igreja. Eu acredito também, irmãos, que através do seu ministério, o Espírito Santo tem levantado você para ter solidariedade, tem levantado você no ministério de cuidado, tem levantado você no ministério da misericórdia, tem levantado você no ministério da assistência social. E é isso que tem acontecido. Por quê, irmão? Porque Deus quer uma igreja próspera, Deus quer uma igreja rica, Deus quer uma igreja de sucesso, Deus quer uma igreja vitoriosa. E para tanto, nós precisamos de solidariedade e cuidado. E diz também a quinta atividade, depois teremos a sexta. A quinta atividade, a ceia do Senhor. Versículo 42, irmãos, nós temos assim: e na alma, olha só, e na comunhão, e no partir do pão. E no partir do pão é a ceia do Senhor. A quinta atividade da igreja primitiva é a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, nós temos duas ordenanças na Bíblia indispensáveis para toda e qualquer igreja evangélica. A primeira é o batismo nas águas, e a segunda é a Santa Ceia do Senhor. Logo, todo crente que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele deve ser batizado nas águas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas se você diz que recebeu Jesus no seu coração, mas está rejeitando o batismo, é porque a sua fé ela não está consistente com o seu testemunho de vida. Mas se você crê em Jesus Cristo, você deve ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra coisa, a igreja então ela tem a Santa Ceia do Senhor. Aleluia! Os irmãos gostam do culto de Santa Ceia. Quem gosta, diga glória a Deus. Aleluia! A ceia do Senhor, irmãos. Culto de Santa Ceia é culto de comunhão. Culto de Santa Ceia é culto de renovação. Culto de Santa Ceia é culto de evangelização. É culto profético, porque nós estamos profetizando a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Aleluia! Irmãos, o culto de Santa Ceia é um culto sério. É um culto, irmãos, que exige santidade. É um culto que exige amor uns com os outros, porque Deus fala através do culto de Santa Ceia. A história eclesiástica nos conta que nos primeiros 300 anos de cristianismo, os irmãos participavam da ceia do Senhor de domingo a domingo. E também a história da igreja conta que João Calvino, reformador da igreja na Europa, estive lá em Genebra, visitei o seu túmulo e trouxe terra do seu túmulo, está lá no meu escritório. Ele, quando começou a igreja de Genebra, na Basileia, um reino teocrático no seu ministério evangélico, ele celebrava a ceia a cada 15 dias. Irmãos, igreja que não tem ceia do Senhor é igreja que não tem memória do ministério de Jesus Cristo, é igreja que não tem memória da cruz, é igreja que não tem memória da ressurreição, é igreja que não tem esperança de vida eterna. Mas igreja que tem ceia, é igreja que prega, é igreja que evangeliza, é igreja que espera Jesus voltar em breve. Aleluia! Nós precisamos celebrar e ministrar a Santa Ceia do Senhor. Porque o pão é o corpo de Jesus Cristo, o vinho é o sangue de Jesus Cristo. Agora, irmão, na ceia nós não trocamos cálices, na ceia nós não fazemos um festival, na ceia nós não brincamos. Ceia é lugar de santidade, ceia é momento de adoração, ceia é momento de comunhão, ceia é momento de sacrifício, ceia é momento de arrependimento, ceia é momento de evangelização, e ceia é momento de você receber a unção de Deus na sua vida. Aleluia! A última atividade da igreja, para terminar, a última atividade da igreja